O meu a paz do Senhor. Eu só estou aqui realmente porque essa diretoria da Assembleia de Deus, Ministério Quarto Centenário, tem nos aprovado, tem nos ajudado e dado também o seu apoio. Muito obrigado a todos, e eu quero nesta noite também, depois de tudo, dar uma palavra de esperança para a sua vida, uma palavra de paz, uma palavra que vem ao encontro daquilo que você precisa. Eu quero mandar um abraço para os meus amigos aí da cidade de Vilhena, Rondônia. Ei, França de Godoy, a paz do Senhor, que prazer poder estar falando com vocês. Deus abençoe pastor Cícero, da Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos. Eu quero mandar também um abraço para o meu amigo pastor Manuel, lá da cidade de Rolim de Moura, Cacoal. Deus abençoe os irmãos aí de Cacoal, de Rolim de Moura, a paz do Senhor. Pastor Roberto Lima tem sempre o prazer de estar aqui todas as quartas-feiras falando, às vezes uma palavra que muitos não gostam, porque é uma palavra verdadeira, uma palavra forte, porque eu digo sempre o que? Eu sou muito fraco de palavras. As minhas palavras são muito pequenas, então eu uso a Bíblia. A Bíblia, ela tem um argumento profundo e que fala ao teu e ao meu coração. Eu quero sempre que você saiba que quando a palavra de Deus está falando a você, ela está falando a mim também, porque a espada de dois gumes, diz a Bíblia no capítulo 4 e o versículo 12 da carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, e ela é mais penetrante, ou mais cortante, que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medula. Eu quero mandar um abraço aqui para o trabalho, para o pessoal do trabalho ali, do meu amigo, meu companheiro, que faz parte desta diretoria da igreja, que é o Daniel Pita, gerente da TIM, e diretor também, amigo desse nosso querido Daniel Pita, Trizotti. Deus abençoe a sua vida, Trizotti. O Trizotti está aí liderando o DDD 16 e 17. Deus abençoe você, que a palavra de Deus possa sempre estar no teu coração. Sabemos já, por testemunho do Daniel Pita, que você é uma pessoa realmente agradável de estar perto, agradável de poder falar. É isso mesmo. A Dematão tem esse objetivo também, de fazer com que as pessoas boas apareçam aqui, mesmo que seja pelo nome, porque o seu nome é muito importante. Deus abençoe toda a equipe aí do Daniel Pita. O Daniel Pita tem sido também um grande exemplo aqui dentro da nossa igreja Assembleia de Deus como diretor. Que a palavra de Deus nesta noite vai ao encontro do teu coração e dos corações também que estão aflitos nesta noite. Eu quero agradecer aqui a minha equipe, Igor, na câmera 1 e na câmera 2. Deus abençoe sua vida, Igor. Eu quero agradecer pela vida do Vinícius Roberto, que está aí na mesa de corte. Meu garotão, meu filho, que sempre está conosco nesta equipe em que Deus assim preparou para que pudesse estar aqui na dematão.tv.br. Também ali na outra sala está Isabela Lima, cantora Isabela Lima. Deus abençoe a sua vida, querida. A Isabela Lima tem o objetivo de falar com os nossos amigos internautas através do Facebook. Eu quero mandar um abraço também e agradecer pela vida também do nosso irmão Ademir. Deus abençoe você, Ademir, que a paz do Senhor Jesus Cristo sempre está ali no Facebook com os nossos internautas que estão conectados na adematão.tv.br. Não esqueci, você, Felipe, o Felipe faz parte desta equipe também, a equipe da adematão.tv.br. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Fabrício. O Fabrício já está aí conectado conosco no Texas. Meu amigo Fabrício Fantaroli, Deus abençoe a sua vida, que Jesus Cristo possa realmente continuar aí com você e com esses amigos que estão sempre aí atento à programação desta web TV. O objetivo sempre é levar a palavra de Deus aos teus corações. E eu vou falando aqui dos meus amigos. Fique comigo, porque tem hoje a psicóloga Regiane Priscila Pita. Isso mesmo, a Regiane estará falando coisas aqui sobre depressão, e você precisa ouvir, e você precisa aprender que tudo tem uma solução. Jesus Cristo também é a solução. É isso que eu vou falar também, depois que a Regiane está dando algumas instruções para
nós podermos entender um pouco mais sobre a depressão, o distúrbio, enfim, nós vamos estar falando daqui a pouco com ela, mas eu quero que você fique com louvor agora. Louvor, Vinícius e cantora Isabela estará louvando a Deus com você, Vinícius Roberto. Então ela vai querer que faz tipo diferente com a Gabi? Meus irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, o louvor que nós vamos adorar nessa noite, nós já louvamos ele e fala do homem sem Deus. Como é a vida de um homem sem Deus? E não é só aqueles que não aceitaram a Jesus, mas quando nós não colocamos Deus no centro de tudo em nossas vidas, em primeiro lugar. Às vezes nós vemos que algo está dando errado, mas nós não sabemos o que é. Mas é porque às vezes nós damos prioridade para outras coisas e não viemos buscar primeiro o reino de Deus. Porque na palavra do Senhor diz que buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. E às vezes nós esquecemos disso. E que nessa noite nós possamos pensar, analisar as nossas vidas e parar de perguntar o porquê, mas saber que se colocarmos Deus no centro de tudo, o nosso barco vai bem. Se colocarmos o Senhor no nosso barco, tudo vai bem. Se colocarmos o Senhor no centro das nossas vidas, tudo vai dar certo, irmão. O que você plantar, você vai colher em bons frutos. Porque quando colocamos Deus no nosso barco, Ele acalma a tempestade, Ele cura a enfermidade. E que nessa noite eu te convido para colocar Deus no centro de tudo em nossas vidas, em primeiro lugar da tua vida. Aí você vai ver a diferença, amém? Glória a Deus.
mesmo, estamos aqui com o programa Salvação em Cristo, e o Salvação em Cristo tem o objetivo sempre de levar a palavra de Deus aos seus corações, e eu estou feliz nessa noite porque nós temos dois convidados. Por exemplo, nós temos aqui a Regina e Priscila Pita, que estará falando sobre um pouco sobre depressão, mas eu também tenho o meu amigo, o pastor Braz, da cidade de São José do Rio Preto, do ministério lá de Rio Preto, pastor Vanderlei Melo, presidente, da qual eu fiz parte daquele ministério maravilhoso, um ministério tremendo, poderoso. E o pastor Braz, além de irmão, é pastor, é isso mesmo, meu irmão, pastor Braz, está comigo aqui nesta noite, aqui na cidade de Matão. Que bom poder recebê-lo aqui, pastor Braz, é um prazer muito grande, que Deus abençoe o senhor, e é uma satisfação muito grande poder recebê-lo. Amém, pastor Roberto, prazer é meu. Quero mandar o meu abraço para todos os internautas, trazer aqui para você e para toda a igreja, para o povo de Matão, saudação calorosa do pastor Vanderlei Melo, nosso pastor presidente. Nós recebemos com muito carinho e com muito amor, e nós retornamos também ao senhor, pastor Vanderlei, que provavelmente estará vendo esse programa depois. É isso mesmo, vendo o programa Salvação em Cristo da adematão.tv.br. É isso mesmo, o pastor Braz aqui, além de pastor, irmão, o pastor Braz também está sendo candidato a deputado federal. E ele tem como objetivo defender alguns projetos, como o projeto da família, trabalho, fé, enfim. Eu gostaria aqui, para os meus amigos internautas, nós estamos em Rondônia, nós estamos em várias cidades de Rondônia, por exemplo, Vilhena, que está aí, o meu amigo da TV Bandeirante está conectado comigo. Deus abençoe, meu querido pastor. Deus abençoe, não me abandone. Esse é o seu lema. Francisco de Godoy. Deus abençoe a sua vida, pastor Cícero aí de Vilhena, todos os irmãos de Cacoal, pastor Manuel, presidente da Assembleia de Deus aí. É isso mesmo, nós estamos com um grande prazer, falando até no Texas, dos Estados Unidos. Maravilha. Agora, pastor Braz, com os nossos amigos, irmãos daqui de Matão, membro desta igreja, que é o Fabrício Fantaroli, que está lá no Texas trabalhando e fazendo também a obra de Deus. Deus abençoe você, Fabrício, e nós continuamos aqui no estúdio da adematão.tv. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos seus projetos. Qual a finalidade, qual que é o desejo que o senhor tem no coração, o porquê despertou, pastor Braz, esse desejo, essa vontade de sair a deputado federal? Muito bem, pastor Roberto. Veja bem, eu, antes de mais nada, sou um cidadão brasileiro. E como cidadão brasileiro, eu tenho o meu ambiente de convivência. Meu ambiente de convivência é a igreja, o trabalho. Eu sou empresário, já fui um homem muito pobre, fui catador de lixo e entrei na aviação civil. Também ali naquele mesmo momento comecei a servir ao Senhor. Então a minha base principal é família, trabalho e fé. Fé, que eu digo, o princípio cristão, eles que hoje andam um pouco esquecido, um pouco abandonado. Então a nossa bandeira, nossas três bandeiras, porque eu estou convencido de que o homem que trabalha, o homem que é fiel à sua família e o homem que serve a Deus com fidelidade, trabalha para o reino de Deus, esse homem alcança a prosperidade. E eu adotei essas três bandeiras como os pilares do meu trabalho, dos projetos que iremos defender e desenvolver na Câmara dos Deputados. Pastor Braz, eu gostaria que nós temos muitos internautas aqui conectados na Adematão, e eu tenho certeza que surge sempre uma pergunta. A pergunta é essa: nós que estamos cristãos e temos o objetivo de levar a bandeira da fé, a bandeira de Cristo, você que está me assistindo aí do outro lado, você pode imaginar, mais um pastor. Na verdade, nós estamos correndo muito risco sério, porque daqui a pouco, pastor Braz, antes de estar aqui na mesa, ele estava falando comigo sobre as situações, e é bem verdade. Eu falei esses dias atrás aqui, pastor Braz, sobre a situação do homossexualismo. Nós não estamos coibindo o camarada ter opção de escolha. O que nós devemos ter o cuidado que essas pessoas não venham para dentro da igreja tirar os valores, os princípios morais, de família, enfim. Então, o que o senhor pensa sobre isso? Eu gostaria de perguntar como político e como ministro de Deus. Veja bem, a ideia vai muito, a resposta vai muito além do que eu penso.
o que a Bíblia nos manda fazer. Então, o que eu penso até não seria tão relevante, mas o que eu prego à luz da Bíblia, isso é errado, é pecado, isso está em desacordo com a palavra de Deus. Agora, as pessoas, os homossexuais, eles também pagam os tributos deles, também são cidadãos, eles têm o direito de escolher o que ele quiser. O que não podemos é que a igreja ela perca a liberdade, porque a partir do momento que você dá liberdade para uma pessoa, mas a pessoa com essa liberdade, esse grupo com essa liberdade, quer restringir a liberdade de um outro, aí vira uma loucura. Veja bem, a pessoa querer ter uma opção sexual diferente, isso é um problema dela. Agora, ela não pode impedir que o pastor continue com liberdade de pregar a santa e gloriosa palavra de Deus, falando que isso está em desacordo com a palavra, criando leis que venham restringir. Eu tenho receio, eu estava falando que logo antes de entrar aqui, que o Brasil ele está ficando conhecido não só pelo futebol de terceira categoria, que nós perdemos de 7-1, né, pastor? Não é só pelo futebol de má qualidade, mas pelos grandes templos evangélicos que nós temos hoje. Então, o Brasil, a cada dia nasce igrejas maravilhosas, eu fico muito contente com isso. Mas estamos chegando a uma situação, internauta, que o pastor ao lado dele não vai ter mais um diácono, um presbítero, um evangelista, um outro pastor auxiliar. Ele vai ter um consultor jurídico aprovando o sermão daquela noite. O que ele pode falar e o que ele não pode. Exatamente. E isso aí está restringindo a liberdade de outro. Então, eu até vou mais longe. Em nenhum lugar o homossexual é tão amado, tão acolhido como na igreja. Na igreja. Veja bem, esta palavra é uma palavra verdadeira. Até então, porque nós temos o objetivo. Se você ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 1 e o versículo de número 23, diz assim, olha: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança, fala de imagens aqui, mas no versículo 24 fala assim: pelo que Deus o entregou às concupiscências de seu coração e a imundícias, para desonrarem seus corpos entre si. Nós não estamos aqui colocando ideologia nossa, nós não estamos aqui para falar da nossa coisa, da nossa mente, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Pastor Braz está dizendo aqui, e eu realmente tenho que simplesmente concordar, amigo, porque a palavra de Deus ela é infalível, ela é imutável, e ela continua sendo, e ela nunca passará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Então, querido, o que nós estamos falando aqui é que nós te amamos, nós te queremos bem, e inclusive tão bem, né, pastor Braz, que nós queremos que eles mudem de vida e tenham uma vida digna, para que você não seja realmente criticado, porque muitas vezes você é criticado pela sociedade, sim. Nós aqui não rejeitamos não, porque tem pessoas que dizem que a igreja rejeita, e a igreja, o pastor Braz acabou de dizer, é o lugar que mais ama esse tipo de pessoa, porque aqui tem ex-viciado, tem ex-homossexual, aqui tem que tem um monte de ex lavado, remido no sangue do Cordeiro. Não é assim, pastor Braz? Eu vou mais longe, não, e tem ex-cidadãos, ex-bons homens, bons, mas sem aceitar o evangelho da salvação, não alcança o reino do céu. Então aqui tem que ser lavado e remido. E eu fico contente por esse espaço. E eu quero dizer assim, pastor, eu não quero fazer disso uma bandeira na minha campanha de ser contra determinados grupos que têm opções sexuais, porque nós temos mães e pais de homossexuais na igreja e precisamos respeitá-los. Exatamente. O sentimento deles. Vai muito mais além. Nesse país aqui tem tentado, eu lembro quando Faraó dando liberdade para o povo, falou que deixasse as crianças para ele. A família tem sido agredida. Nunca se teve tantas leis tentando tirar a autoridade dos pais dentro da própria casa como tem hoje. Por isso que o pastor Braz, como deputado, como candidato a deputado federal,
Ele acabou de dizer aqui que a bandeira é família. Família. A base, precisa estar trabalhando com a base, pastor. Mas não é isso? Sem dúvida. A base é tudo. E digo mais, nós pais precisamos ocupar um espaço. Eu quero até ir mais além. A bandeira é família, a bandeira é trabalho. Eu trabalho, sou empresário, fui empregado muito tempo, e nessa outra bandeira chamada trabalho, eu falo não só do trabalho, eu quero explorar não só a parte que fala de trabalho como empregado, que eu fui muito tempo. Sim. Mas os empresários também sofrem duramente. Nesse país é o seguinte: se você quiser ser bandido, é muito fácil. Você vai na Receita Federal e tira o CNPJ. Dali para frente você é um marginal. Você é tratado como bandido pelo Estado, quando na verdade você está gerando emprego, está gerando riqueza, e você deveria ter um outro tratamento, ter um outro tipo de apoio. E eu quero focar. Por isso que eu não quero fazer um cavalo de batalha, como eu vejo algumas pessoas fazendo aí contra a homofobia e tal. Eu tenho que defender os princípios religiosos. Dentro dos princípios bíblicos, temos um problema sim a ser resolvido nessa área, mas isso não é tudo. Nós temos também que cuidar dos empresários da igreja, que mantêm a igreja, que dizimam na igreja, que geram emprego dentro da igreja, e precisamos também trabalhar nessa área. Exatamente. O pastor Braz falou uma coisa muito importante, porque às vezes nós falamos aqui sobre o homossexualismo, você possa imaginar que nós estamos aqui para fazer uma crítica aqui acentuada sobre isso. Não é nada disso, porque o assunto ele acaba fluindo. Mas o objetivo realmente é fazer a estrutura da família. Até então, porque nós precisamos de reestruturar a família. E ele falou uma coisa muito importante. Você, empresário que está me ouvindo, você deve pensar sobre isso. E aqui tem uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, que eu conheço bem há muitos anos. Pastor Braz, além de ser um homem digno, um homem de família, que tem os princípios, é um homem também que teme a Deus. Isso é importante, né, pastor Braz? Isso é importante. E eu convoco todo o povo de Deus. A política, durante muito tempo, pastor Roberto, ela foi deixada de lado da igreja. Eu estou fazendo há muito tempo 2 campanhas. Uma que é a principal praticamente, agora está deixando de ser, porque eu já estou num outro patamar, já estou num outro capítulo, que é desatar um nó que eu ajudei a dar. Olha que importante isso. O pastor Braz assume aqui uma situação em que ele, outrora, pensava diferente. Eu ajudei a dar um nó, e os nossos pastores antigos, a maioria, não todos, já tínhamos pastores com a mente mais aberta lá atrás, falando que política era do diabo. E durante muito tempo nos afastamos da política, fazendo um jogo, entrando num jogo, porque quem fala que política é uma coisa para gente suja, ela está ajudando o corrupto, porque nós temos que politizar a igreja sim, não fazer politicagem barata dentro da igreja, não se corromper. Ninguém melhor. Toda semana nós orientamos nos cultos de ensino os nossos membros. Por que não começar a falar para ele: olha, não pegue R$50 para votar, não pegue R$100 no dia da eleição. Opa, peraí, pastor Breto, o senhor está falando uma coisa muito importante. E tem pessoas, talvez não seja o seu caso, mas você deve conhecer alguém que de repente espera este momento, como um momento como este, que chega às eleições, e existe sempre aquele cara que vai lá para comprar o seu voto. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Ouve o que este homem está dizendo. Nós aqui, da Dematão, temos o objetivo, pastor Braz, de informar você que você, quando você vota em alguém, te dá dinheiro, que te compra com uma cesta básica, você está colocando o corrupto lá dentro. É assim ou não, pastor? Mas é claro, esses R$50 fará falta no posto de saúde, na qualidade do asfalto, no viaduto mal projetado que cai, porque esse dinheiro saiu do bolso de quem pegou o dinheiro. Exatamente. Então eu creio que a igreja, o TSE, ele deveria, junto com os conselhos de pastores das cidades, não só, eu estou falando porque é onde eu vivo, é na igreja,
mas junto com algumas entidades, OAB, mas dentro do Conselho de Pastores, mandar cartilha pedindo para que os irmãos sejam orientados. Quem conhece o Brasil... O senhor falou uma sigla aí que tem muitas pessoas que não conhecem, que estão nos assistindo. Tribunal Superior Eleitoral. TSE. Então, é você que está nos ouvindo, preste bem atenção que eu estou do lado de um homem, um homem direito, um homem honesto, pastor Braz, candidato a deputado federal, e está aqui passando alguma informação importante para você. Que muitas vezes você é comprado. E por um preço tão pequeno, né, pastor? Tão pequeno, e que custa tão caro. Tão caro. Muito caro para a nação. Então, eu lendo a palavra de Deus, eu convido o internauta, livro de Juízes, capítulo 9 do livro de Juízes, versículo do 8 ao 15. Lá conta uma historinha bastante sugestiva, principalmente para quem não gosta de política. Lá no livro de Juízes, nesses versículos em que eu falei, do 8 ao 15, conta uma história em que as árvores foram escolher para si um rei. E chamaram a oliveira, ela não quis, a figueira não quis, ela não queria se envolver com isso. A videira também não quis se envolver com isso. Cada uma tinha seus afazeres, cada uma tinha a sua justificativa, que você vai encontrar lá, lendo esse versículo. Até que chegaram no espinheiro. E o espinheiro falou, não, eu aceito. Se vocês me querem como rei sobre si, venham para debaixo da minha sombra. Agora, se não vier, colocarei fogo nos cedros do Líbano. Ou seja, o espinheiro, ele já começou o trabalho dele baixando um decreto mentiroso, porque ele não faz sombra. Não tem sombra nenhuma. Não. E vai para perto do espinheiro, você vai ver o que vai acontecer. Você vai se furar. Só que tinha uma ameaça. Se não vier, eu ponho fogo lá. Hoje, em muitas cidades desse país, hoje, em vários lugares dessa nação, nós estamos sendo legislados por espinheiros, estamos sendo administrados por espinheiro, porque abrimos mão com quem são os nobres. São os servos de Deus. Os servos do São Senhor. o cidadão que chega no espelho e fala, eu sou um homem de bem, não quero me envolver na política. Olha, meu amigo, então o do mal vai fazer leis para você cumprir. O do mal vai aumentar o teu pedágio, o teu açúcar, o teu café, o teu combustível. O do mal vai restringir a mensagem da palavra de Deus na tua igreja. Eu penso o seguinte, pastor Roberto. O mal vem. Eu trabalho na aviação, eu sou empresário da aviação. E nós temos na aviação a convicção. O pessoal enxerga muito na aviação piloto, mecânico, comissário, despachante. Mas a aviação, o grosso dela mesmo é segurança. Segurança. E nós temos uma convicção, temos uma certeza de que haverá um acidente. Haverá um acidente aéreo. Não tem como não haver. Não, é impossível você eliminar o acidente. Só que todo o esforço de todos os elos da aviação é para que empurre aquele acidente para frente. Ele vai haver a cada 1 milhão de pousos, sabe o número que eu estou falando? Sim. Número? Então, grossamente dizendo. Isso, vamos trabalhar, criar métodos para que não seja a cada 1 milhão, seja a cada 1,5 milhão. Mas depois para que seja a cada 2 milhões. E com isso nós vamos empurrando para frente. Sim. Eu trago esse exemplo para dentro da igreja. A corrupção entrará na igreja. Não adianta. Não tem como. Vai entrar. Mas que não seja na minha geração. A minha geração prestará conta a Deus da igreja que eu recebi, uma igreja sadia, dos meus pastores que já se foram. E eu tenho agora um compromisso. Eu podia chamar de uma angústia. Tem uma angústia, tem um problema para resolver. É um problema tem mesmo. um problema. É um problema. E qual que é o problema? É não deixar que a corrupção entre na igreja na minha geração. Eu vou pegar, assim como usando a mesma metodologia aeronáutica de prevenção de acidente aéreo, eu trago ela aqui para dentro da igreja. Não consigo evitar que ela entre, mas eu consigo evitar que seja na minha geração. Até então, porque a Bíblia diz, tudo que o homem semear, certamente ele ceifará. Então essa precaução que o pastor Braz, como empresário, como homem que conhece a área da aviação, deu exemplo aqui claro. Nós cristãos temos que lutar por isso. E é isso aí mesmo.
E eu quero parabenizar o senhor, pastor Braz, pela atitude, pela coragem, porque tem que ter coragem para falar o que o senhor está falando. Tem que ter coragem. Porque tem pessoas que não têm coragem de dizer isso, mas tem coragem de dizer: quanto você está precisando? Você está precisando de 50 ou de 100? Mas o nosso objetivo aqui é outro. O nosso objetivo aqui é orientar você a votar para homens que realmente tenham compromisso com o povo, compromisso com a verdade. Eu sei e estou dizendo sempre, a Assembleia de Deus, o Ministério Quarto Centenário, tem um pastor, um presidente zeloso, cuidadoso, que é pastor Paulino, junto com a diretoria exemplar. E por isso até que nós abrimos este precedente, esta oportunidade a este amigo, sendo que ele sabe muito bem, nós como convencionais temos compromissos, temos alguns compromissos e deveres a cumprir, mas para este tipo de gente, esse tipo de homem, esse tipo de ser humano, nós abrimos a porta sim, porque estamos falando com um homem sério, um homem honesto e um homem de caráter. Eu gostaria das suas considerações finais, pastor Braz, por gentileza. Eu peço para que o cidadão brasileiro compareça ao homem, o evangélico crente, você que não é crente, mas que é um cidadão de bem, você que sabe o tanto que dói no bolso o seu tributo, você que é empresário, que sabe que hoje está no Simples e o Simples é um paraíso, mas se você passar de 3 milhões e 600, você vai direto para o inferno, porque vai para um outro regime de tributação horrenda, terrível, e que precisa de alguém que também sofre isso na pele para te representar e para buscar um outro formato de tributação nesse país. Você que também, assim como eu, busca o lema família, trabalho e fé, compareça às urnas. Eu não estou aqui para pedir voto exclusivamente para mim, mas eu quero que você pense bem na hora de votar. E quero deixar aqui o meu Face, Irmão Braz. Você entra no Face Irmão Braz, ali pode curtir a nossa fanpage e nós vamos estar alimentando a nossa fanpage. E deixo para vocês assim, me ajude em oração, porque quem coloca o candidato no coração do eleitor é Deus. E eu creio nas promessas do Senhor. E peço a oração de você, internauta, servo de Deus, que foi tocado, que como servo de Deus tem como saber, olhando nos olhos, se eu estou mentindo ou falando a verdade. Eu coloco tudo que falei aqui e coloco a minha vida para que você entre em oração e pergunte a Deus o que é que deve fazer ali no dia 5. E saiba mais do seguinte, muito mais. Adultério é crime, adultério é pecado. Crime pode nem ser mais. Adultério é pecado. Você roubar é pecado. Você não tomaria uma ceia se adulterasse, se você for um homem sério. Você se roubasse, assaltasse um banco, também não tomaria ceia. Agora eu te pergunto, você vai tomar ceia se você pegar 50 reais para votar num determinado candidato? Você não julga que é pecado também, que você está cometendo um grande crime se for comprado? Dizem que tem um preço aí, chegaram nos 20 e 60 centavos, não sei que preço maluco é esse aí. Eu só sei que o preço a gente paga depois com políticos corruptos fazendo o orçamento do nosso município, do nosso estado e da União. Que Deus abençoe você, internauta, e conto com vossas orações. Tá aí, esse é o pastor Braz, meu amigo, e onde eu fiz parte desse ministério. Pastor Braz, eu há mais de 20 anos, acredito que estive pregando na igreja onde ele dirigia, e é o mesmo. Não estou aqui para fazer apologia, não, estou dizendo a verdade. Pastor Braz é o mesmo, continua sendo o mesmo, e eu quero que você pense um pouquinho em tudo isso que foi falado nesta noite. E pastor Braz, a Dematão.tv tem as portas abertas aqui para o senhor. Muito obrigado. Tá bom? Eu quero agradecer aos meus irmãos que estão companheiros. Diga o nome de cada um aqui, pastor Braz. Tá? Nós estamos aqui com o irmão Paulinho Rocha, que é uma grande promessa lá na política de São José do Rio Preto. O Kleber, que nos ajuda ali na parte
dos contatos e na nossa rede social, e o irmão Marcos, que é um presbítero, que a igreja o designou para que andasse comigo. Eu estou muito bem acompanhado. O senhor está bem acompanhado mesmo, é isso mesmo. Valeu. Pastor Braz, foi um prazer te ter aqui e eu quero que você, amigo internado, continue conosco porque ainda tem uma entrevista aqui maravilhosa. É a Regiane Priscila Pita. Ainda tem algumas coisas aqui para falar para você importante sobre depressão. Fique comigo e agora você vai ficar com louvor. Pastor Braz, que Deus abençoe o senhor. Amém, meu a filho. paz do Senhor, a paz do Senhor. Manda a paz do Senhor para o pastor Vanderlei e para todo o ministério lá. E eu quero lhe convidar para vir outras vezes aqui antes. É só convidar, é só convidar. Eu te agradeço mais uma vez. Deus abençoe, pastor Braz. É com você, Vinícius. Um louvor para todos os internautas e que o Senhor possa realmente falar poderosamente no teu coração e que essas palavras elas sejam realmente como algo que incomode e que você não esqueça jamais. É isso mesmo, Vinícius, é contigo.
toda a glória. E quando a gente fala por entrega, eu consigo entender que é uma totalidade. Não tem como você dar metade do seu coração. Ou você entrega ele totalmente para Jeová, ou você não deu para ele.
É isso aí, nós continuamos com o programa Salvação em Cristo e agora é o momento que você tanto esperou. Exatamente, o momento em que nós vamos agora, já estou aqui comigo, na minha frente aqui, a psicóloga Regiane Priscila de Lima Pita. O objetivo hoje aqui, ou o assunto abordado, é depressão. O que é depressão? Muito boa noite, Regiane, é um prazer poder te ter aqui no estúdio aqui do adematão.tv.br. Muito boa noite e eu quero que você fale um pouquinho sobre hoje depressão. Pois não? Paz do Senhor, pastor. Boa noite a todos os internautas que estão conosco aí conectados na Web TV. É um prazer estar aqui hoje para poder falar de uma doença que vem crescendo a cada dia mais, que é a depressão, né? O que seria a depressão? A depressão ela é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. Nós temos 4 tipos de depressão. Primeiro, nós temos a depressão maior, que é uma depressão com sintomas tensos, persistentes por um longo período. Nós temos também a depressão reativa, é aquela causada por uma perda de um ente querido, por mudanças drásticas na vida do indivíduo, pela perda do emprego, enfim, é uma depressão passageira, ao contrário da depressão psicótica, que é uma depressão com sintomas de visão, de alucinações, né? E por último, a quarta, a depressão bipolar, que ela varia com períodos de euforia como de baixa estima, de depressão. Regiane, eu vi aqui e me chamou a atenção o terceiro item que você disse sobre a depressão psicótica. E nós vimos muito, hoje eu como pastor e também como ex-dependente químico, eu não sei se é certa essa palavra ex, mas na verdade eu já usei algumas drogas químicas e hoje sou liberto pelo poder, pela graça, pelo sangue de Cristo. Mas essa depressão psicótica é uma depressão realmente violenta, e com sintoma de visão, alucinações. Por exemplo, o cara, quando ele usa crack, ele começa a ter visões. Então seria isso a depressão psicótica, mais ou menos como um problema quando uma pessoa usa uma droga química, mais ou menos. Isso, quando a pessoa ela usa uma química, ele tem ali os efeitos, né, que essa droga causa. E aí um desses efeitos é alucinações, né? E a depressão psicótica, ela também tem esse sintoma, né, de alucinações. E a depressão bipolar é aquela que altera com o período de euforia com o sistema, né? Por exemplo, eu achei interessante isso aqui também, que a pessoa tem que saber que existe a pessoa bipolar também, é isso? Isso, existe a depressão bipolar, que ela varia com períodos de euforia, a pessoa é muito eufórica, muito alegre, ela é muito afoita, e aí depois tem períodos que ela já fica depressiva, já triste, abatida, para baixo, como se diz, né? A linguagem popular. Então essa é a depressão bipolar. Isso. E que, por incrível que pareça, existem pessoas que sofrem desses males e acham que não é uma depressão, mas realmente é uma depressão não tão acentuada, né? Porque uma hora ele está feliz, o bipolar quer dizer isso, uma hora está bem e uma hora não está. E, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela calcula o que, mais ou menos? Que eu tenho visto aqui nessa organização que você fez aqui para me dar algumas respostas, eu gostaria que você falasse sobre essa Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos dados da Organização Mundial da Saúde que ela calcula que daqui 20 anos a proporção dessa doença, depressão, ela possa ocupar o segundo lugar do ranking de doenças que mais matam. Meu Deus, é alto o índice. Isso. 19%, o que significa que aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo pode ter depressão. Pode apresentar a depressão. Isso. E eu vejo pela luz da Bíblia também, você amigo internauta que está me ouvindo, que talvez você pode ter visto
muitas pessoas tratar de problema de depressão como um problema diabólico. Nós estamos falando isso porque eu sou ministro do Evangelho, sou pastor, e eu trouxe realmente a Regiane, que é psicóloga, para falar a respeito da depressão, porque tem muitas pessoas, Daniel Pita, que acha que o camarada está passando por um sistema de depressão que é o demônio, que é o diabo. Então eu quero que você se atenta para essas palavras aqui nesta noite, porque você precisa saber e conhecer um pouquinho mais. Eu gostaria, Regina, que você falasse um pouquinho sobre as causas. Sim, as causas. Quais são as causas? Há uma série de evidências, né, que mostram essas alterações, né? Isso, há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido. Principalmente os neurotransmissores, a serotonina, a noradrenalina e em menos proporção a dopamina. São substâncias pastor, que transmitem impulsos nervosos entre células e tem processos que ocorrem dentro das células nervosas que também estão envolvidos. Ao contrário do que normalmente se pensa, né? Os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequências e não a causa da depressão. Olha, é muito importante, eu gostaria de frisar novamente que, ao contrário do que normalmente as pessoas pensam ou se pensam, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequentes, não a causa da depressão. É importante as pessoas saberem isso aqui, Regiane. Eu acho que é muito importante, porque tem pessoas que não têm realmente a ciência das causas. E eu gostaria também que você falasse um pouco, o tempo é muito resumido aqui, né? Mas eu gostaria que você informasse um pouco também para os nossos amigos internautas que estão aí conectados. Você, amigo internauta que está nos assistindo e que queira mandar uma pergunta, mande uma pergunta aqui para nossa Isabela Lima. O Face da Isabela Lima está aí. Ou o Roberto Lima, que nós estaremos respondendo algumas perguntas dentro do tema que nós estamos abordando. Por exemplo, eu quero que a Regiane fale agora alguns sintomas da depressão. Por exemplo, Regiane. Por exemplo, a tristeza. Quando a gente se refere à tristeza no indivíduo depressivo, não é essa tristeza comum que qualquer indivíduo tem, né? Nós passamos momentos tristes e alegres, mas essa tristeza que nós estamos referindo aqui é algo muito profundo. É algo que o indivíduo, ele vê o mundo em tons de cinza. Tudo é muito obscuro, tudo é muito negativo, né? Então a tristeza é um desses sintomas. Outros sintomas são a perda do interesse por algo que a pessoa gostava muito de fazer e de repente ela perde esse interesse por fazer algo que ela gostava muito. Há uma dificuldade de concentração, né? Ela tem uma dificuldade muito grande em tomar decisões na vida dela. Às vezes eu chamo a atenção aqui e até entro na fala da Regiane para despertar você pai, você mãe, que muitas vezes o seu filho está desatento, o seu filho não está aí centrado naquilo que está fazendo, nos estudos, e você não tem percebido isso. Você está achando que o seu filho simplesmente ele não quer nada com nada. Nós estamos aqui com a psicóloga Regiane Priscila de Lima Pita, e que está te informando e nos informando que isso também são sintomas de depressão. A falta de energia, dificuldade de concentração, e muitas vezes você está achando que o seu filho está desinteressado. Preste atenção, porque hoje nós temos o objetivo de informar você. Insônia ou sono em excesso também é sintomas de depressão, Regiane? Sim. A pessoa que ela tem muito sono, né, ou a falta, né, de sono, pode ser um dos sintomas da depressão. Como também o sentimento de desesperança, ele é muito forte, ele é muito grande numa pessoa depressiva. A pessoa, ela desacredita do melhor, do positivo,
tudo para ela é obscuro, é negativo. Então essa desesperança numa pessoa depressiva, ela é muito forte, ela é muito presente, esse sintoma. E é importante também, né, Regina, falarmos que além de tudo, existe as pessoas como você e como os outros no mercado que têm estudado e têm conhecido essas reações e que pode ajudar muito, né, através de um conselho, de uma palestra, de um conhecimento profundo como você tem, de ajudar as pessoas que estão passando por esse problema. Porque muitas vezes tem pessoas que acham que você está endemoniado, que você está com problema de espíritos. E eu vejo muitos por aí que tratam de pessoas que tem, por exemplo, pessoas que estão com insônia, está dizendo é o mal que está perto de você. Muitas vezes é uma doença que você precisa tratar. Muitas vezes é um problema em que você precisa de um profissional. Olha só o que diz a Bíblia no capítulo 18, 19. Se você olhar no capítulo 18 de 1 Reis, diz que Elias fala sobre a vida de Elias e os profetas de Baal. Elias, ele refutou contra tudo aquilo, Regiane. Só que chegou um momento em que ele ficou depressivo também. Porque veja, como um homem, ele passa por um problema, ele termina com aqueles profetas que adoravam aos deuses Baals. E agora ele mata todos aqueles profetas, segundo a Bíblia. E agora no capítulo 19, versículo 5, se encontra deitado, dormindo debaixo de um zimbro. De súbito, um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Esse homem estava depressivo. Ele passava por um problema de depressão. Só que como não tinha um psicólogo no dia, Deus usou um anjo para falar com ele. E muitas vezes você fica aí procurando através da internet tantas coisas que não prestam, porque o seu dedo pode tanto conectar no que é bom e como no que é ruim também. E hoje você está tendo a oportunidade de ter aqui um programa como esse, Salvação em Cristo, na dematão.tv.br, com pessoas sérias, pessoas honestas, que está aqui te informando. E hoje você tem profissional que pode te orientar, como está aqui comigo hoje na dematão.tv aqui no estúdio. Regiane, problemas sexuais como a falta de interesse, por exemplo, é sintoma de depressão também? Sim, pastor. Como também a mudança de apetite, levando essas pessoas a ter ou um apetite exagerado ou a não ter desejo pela comida. Por exemplo, eu estou aqui com uma pergunta do Fabrício, né? Frantaroli, que é o meu amigo. O Fabrício que está lá no Texas. O Fabrício está lá no Texas e mandou uma pergunta aqui para você, gente. Como tratar a depressão? Olha, nós acreditamos que a depressão ela precisa ser tratada de forma séria, né? E o caminho é você fazer uma terapia, né? Você passar por um psicólogo para que você possa ter esse atendimento de alguém qualificado, preparado, para ajudar você a diagnosticar, né, aonde está a fonte dessa depressão, que caminhos está levando você a ter depressão, para que eles possam ser tratados. Porque da mesma forma que você trata um problema de coração, da mesma forma que você trata um problema de pulmão, a depressão ela precisa ser tratada. E a pessoa, para tratar esse tipo de doença, ela deve procurar um profissional. Ela deve procurar um profissional. Ela deve procurar uma ajuda profissional, sim. De um psicólogo, né? Ou de um psiquiatra. Então tá aí a resposta. Eu perguntei aqui se é o Fabrício. Tem o Fabrício e o Fernando. O Fernando está aqui na cidade de Matão, não é isso? E o Fabrício está lá no Texas. Eu pergunto porque muitas vezes eu confundo os dois, que são gêmeos, né?
Então, às vezes nós confundimos, mas é o meu amigo, o meu companheiro aí, a família, uma família abençoada aqui nesse ministério. Então, Fabrício, está aí a resposta da psicóloga Regiane Priscila, que a pessoa que está realmente passando por problema de depressão, ela deve procurar um profissional que seja competente na área para que dê realmente conselhos e a forma certa para tratar da depressão, entendeu? Então, você que tem depressão, meu amigo, você que está passando por um problema difícil de depressão, procure sim um profissional que ele vai estar te orientando da melhor maneira possível. Eu quero também falar aqui como a depressão é diagnosticada, Regiane. Como se percebe, como que é diagnosticada a depressão? Pastor, embora não exista nenhum exame para diagnosticar a depressão, há algumas características que podem levar ao diagnóstico apropriado, né? Se uma doença física for descartada nesse paciente, esse médico automaticamente ele encaminha esse indivíduo para um psicólogo ou para um psiquiatra. E esses são profissionais que vão determinar qual é o melhor tratamento para o caso de cada indivíduo. Se é psicoterapia, ou se é um remédio, ou a combinação de ambos. Então, peraí, então o diagnóstico da depressão começa com um exame físico, por exemplo? Há algumas viroses, remédios e doenças que podem causar os sintomas parecidos com os de depressão? É porque às vezes a pessoa ela não tem consciência do que é uma depressão. Sim. E aí a depressão ela apresenta sintomas físicos como algumas viroses. E às vezes esse indivíduo passa pelo médico e faz esse check-up e nada é constatado que é alguma doença física. Então aí o que acontece? Esse profissional, esse médico, ele já percebe isso, que não vê resultados, não vê da onde que vem esse tipo de doença, não é comprovado nenhum tipo de doença física. Aí sim ele percebe que isso é uma doença psicológica e ele encaminha para o profissional adequado, que é o psicólogo ou o psiquiatra. Regiane, eu faço uma pergunta aqui, e eu tenho certeza que muitos internautas gostariam de ouvir isso. O trabalho excessivo, ele pode trazer depressão? Sim. O estresse, ele está em primeiro lugar. Ele é um dos fatores que mais contribui para uma pessoa entrar num estado depressivo. Então, é você que está se desgastando muito no seu trabalho, aqui está um conselho de uma psicóloga, de uma profissional, em que você precisa relaxar. E a melhor forma é você vai tomar um banho de praia, corre para lá, tão gostoso, o sal vai te dar uma relaxada e você vai estar com condições de poder assimilar mais as situações. E é interessante que quando a pessoa está esgotada fisicamente, ele fica sem paciência, né, psicóloga? Sim, na verdade, o que é mais risco é os problemas psicológicos, é o cansaço mental, né? O cansaço físico, hoje você está cansado, você dorme e amanhã você está novo em folha. Já os transtornos psicológicos, né, já é algo que você precisa ter um certo cuidado, um tratamento específico. Como a terapia ajuda na depressão? Olha, pastor, a terapia ela ajuda o paciente a entender os comportamentos e as emoções e as ideias que possam estar contribuindo para que ela está tendo aquele tipo de doença, que é a depressão. A terapia ela vai ajudar a identificar, a entender os problemas ou os eventos da vida, né, como uma doença grave, como a morte de alguém, a perda de um emprego, né, ou uma separação. Ela também ajuda a recuperar o prazer pela vida e o sentimento, né, e o controle por ela. Então nós vemos muitos, por exemplo, hoje, pessoas que talvez não dá certo no seu relacionamento, tanto namorados, casais de namorado, como casais de pessoas, ou pessoas casadas mesmo, que vivem junto no mesmo teto. Quando talvez não dá certo, brigam, separam, aí já logo quer tomar, injetar comprimidos, venenos para se matar. Não faça isso, procura uma ajuda de um psicólogo. Este é o conselho, né, Regiane? Sim. A depressão ela é uma doença séria
e ela precisa ser encarada de forma com muito respeito, porque é uma doença que pode levar uma pessoa a se suicidar. Tipos de terapia para a depressão, por exemplo? Olha, existe a individual, a grupo, existe? Isso é feito conforme a necessidade de cada paciente, né? Nós temos vários tipos de terapia. Temos a individual, que consiste no paciente e no profissional, onde essa terapia é feita de forma individual. Nós temos também a terapia que é feita em forma de grupo. De que forma é feito isso? É colocado aí 2 ou 3 pacientes que têm aí os mesmos sintomas dessa doença, e aí é colocado em pauta, né, as dificuldades deles, as suas experiências, e eles passam a perceber que as suas dificuldades, os seus problemas e as suas experiências, outros também passam por isso, e essas vivências junto ajuda ele ter uma dimensão melhor daquilo e aprender a lidar. Porque na verdade são troca de experiências, né? Isso. Então é natural que uma terapia dessa, quando você partilha com alguém a sua dificuldade, como você atravessou, e aí você realmente ajuda. E por exemplo, existe a forma de casal também, familiar, como é que é esse negócio? A terapia de casal, pastor, ela aprende a compreender os problemas e os sentimentos do parceiro, né? E quais mudanças nesse comportamento e nessa comunicação podem ajudar. Porque se esse casal não saber lidar, né, ali pode haver uma separação, a pessoa não consegue lidar com a depressão, então ele precisa de um acompanhamento. E nós temos também a terapia familiar, que eu digo que é um elemento chave para ajudar quem está com esse tipo de problema. Porque quando uma família ela é orientada, ele vai saber compreender essa pessoa amada e vai saber ajudar ela. Dê umas dicas então, para os nossos amigos internautas que estão aí nos assistindo através da Web TV, na dematão.tv.br. Algumas dicas eu gostaria que você passasse para os nossos amigos internautas. Olha, pastora, a depressão, como eu já disse, ela é uma doença e é uma doença séria. E ela precisa ser encarada de uma forma muito séria, com muito comprometimento. Por quê? Como qualquer outra doença, exige cuidados, exige dedicação, a depressão é a mesma coisa. Então, se você está com esses sintomas, ou se você já foi diagnosticado, para que você tenha um resultado satisfatório, é interessante que você compareça às suas terapias nos seus horários agendados, né? E essa eficiência, né, desse método depende exclusivamente da sua participação ativa, né? Vai requerer de cada indivíduo um tempo, um esforço e uma regularidade, para que se tenha um resultado satisfatório. Exatamente. Você que está aí nos assistindo, conectou na dematão.tv.br, e esse é o objetivo da Web TV, informar. E eu quero agradecer aqui a presença da Regiane, que tem me atendido com muito carinho. E mais uma coisa, Regiane, antes de terminar, existem muitas pessoas que falam assim, não, o pastor resolve o meu problema. E muitas vezes não é o caso do pastor, né? É o caso do profissional, do psicólogo mesmo, do psiquiatra mesmo. Existe muito isso, né? Sim, claro. A depressão, ela existe e ela tem tratamentos. E a gente tem que procurar um profissional adequado para isso, para poder tratar. Então tá aí a dica da psicóloga Regiane Priscila de Lima Pita, que veio para te informar. E eu quero agradecer a Regiane de ter atendido mais uma vez, agradecer a você mais uma vez por ter nos atendido, Regiane. E eu deixo as considerações finais para os nossos amigos internautas através de você. Pois não. Eu gostaria de agradecer, né, esse espaço que foi me dado. Claro que a gente falou aqui de um assunto complexo que, se for ver, teríamos que falar muito mais itens, porque é um assunto de uma complexidade. Porém, o tempo não nos permite. Então, a gente falou aqui de forma
sintetizada aqui, né? Que a depressão realmente é algo que existe, precisa ser encarada de forma correta. E que esse assunto possa de alguma forma, ter te ajudado. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, Regiane, é isso mesmo. Adematão está chegando nos seus minutos finais do programa Salvação em Cristo, e o objetivo sempre é levar a palavra de Deus a você. Tem uma coisa que eu não posso deixar de te dizer. Se você procurou psicólogo e não conseguiu o resultado, se você procurou o psiquiatra e não conseguiu o resultado, Jesus tem condição de melhorar a sua vida. O Senhor Jesus tem condições de transformar a tua história, porque muitas vezes nós entendemos e compreendemos, portanto que eu trouxe uma profissional aqui hoje para nos dar algumas informações, mas eu tenho certeza e tenho a condições de te dizer que coisas que o homem não resolve, coisa que a psicologia não resolve, coisa que a psiquiatria não resolve, Jesus pode resolver. Aquilo que o homem pode fazer, o homem tem que fazer, mas aquilo que Jesus tem que fazer na sua vida, você pode ter certeza Ele vai fazer, se você der espaço para Ele. Eu quero orar por você, você que está depressivo, você que está com um problema difícil. Você teve hoje aqui algumas orientações, mas eu quero orar por você, você que está doente, você que está fraco. Coloque aqui, chega um pouquinho mais perto de mim, isso, vem mais um pouquinho, se aproxima. Eu quero fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Pai justo e eterno, muitos internautas estão conectados conosco, e muitos, Senhor, estão passando por problemas difíceis, como hoje foi relatado aqui, Senhor, pela Regiane, que pessoas que às vezes fez terapia, procurou todos os meios, mas mesmo assim não alcançou êxito, Senhor. Mas aqui, ó Deus, eu tenho uma palavra de esperança sempre, porque não é minha, é tua. E eu estou dizendo aqui, Senhor, que o Senhor tem condições de mudar a vida dessas pessoas. Então, Senhor, entra com providência agora, entra com a cura. Ó Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que trabalha. Eu sei que o nosso organismo, Senhor, é muito complexo também, ó Deus. Meu Senhor, mas eu sei que o Senhor pode trabalhar lá no átomo, que é a energia, que produz células, que renova as células, e muitas vezes, Senhor, essa energia está fraca, não tem condições de renovar células, mas o Senhor tem condições de colocar energia, mudar células e mudar, Senhor, comportamento dessas pessoas que estão aí conectadas nesta noite. Deus, através do teu nome, do nome do teu Filho Jesus Cristo, nós ministramos sobre pessoas agora que está com artrite, artrose, que está doente, ó Deus, que está desenganada dos médicos, que estão cancerosas. Eu agora profetizo a cura, profetizo o milagre, em nome de Jesus. Seja liberto agora, seja liberto agora, receba o toque do Espírito de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós ministramos a cura para todos sempre, amém. Que Deus nos abençoe. Até sexta-feira estamos aqui com um assunto, o assunto é interessante, o assunto é um assunto muito importante, que nós vamos falar aqui do mundo virtual. Muito boa noite, Deus abençoe em Cristo Jesus.